lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, e dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais uns 5 minutinhos de Morato, desdobrando os temas dos últimos vídeos aqui. As reflexões que eu faço me levam a conversar com pessoas, me levam a pensar de novo nos assuntos que foram discutidos e a alargar o escopo. Falei sobre o tempo, falei sobre o uso do tempo, sobre estar no tempo e sobre como o aprendizado é um estar no tempo também. A partir disso, estava conversando com alguns amigos a respeito das questões ligadas ao aprendizado e ao uso da inteligência artificial, como ela é prática, mas ao mesmo tempo ela é extremamente perigosa. Outro dia, encontrando umas pessoas que eu não conhecia, acabei conhecendo, a gente conversava a respeito, eles são advogados e estavam me falando da quantidade de gente que está sendo processada hoje por litigância de má fé. Porque eles fizeram algumas demandas judiciais que eram mentirosas. E por que eram mentirosas? Porque as pessoas usaram inteligência artificial para fazer uma demanda. E a inteligência artificial, que não nega nada, que não fala estou errada, a não ser que você vire e fale para ela você errou nisso, 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 a inteligência artificial manda petições em cima de leis que ela inventa. E aí, uma pessoa que não tem capacidade de reconhecer que aquela lei é inventada, acaba levando adiante isso e quando um juiz reconhece que a lei não existe, a pessoa que fez a petição, o advogado que fez a petição, acaba sendo acusado de estar cometendo um crime. Isso eu mencionei para uma amiga que estava falando que o marido dela, que é um antropólogo bastante renomado, usa a inteligência artificial sim, e ele diz, ela é em alguns aspectos extremamente prática, porque quando eu peço uma revisão bibliográfica, essa revisão bibliográfica sai assim em segundos, enquanto antes eu demorava mais de ano para conseguir fazer tudo isso. Às vezes tinha que usar dos serviços de um estudante de pós-graduação para justamente fazer esse trabalho. É inclusive um trabalho legítimo, um de mestrado, que faça simplesmente a revisão bibliográfica sobre um determinado assunto. O ponto é que esse marido da minha amiga, ele tem a capacidade de, olhando o resultado dado pela inteligência artificial, reconhecer onde estão as falhas. E aí eu pensei um pouco e comentei, sim, mas por outro lado, esse estudante de pós-graduação que não vai mais ser, aspas, usado para fazer uma revisão bibliográfica, ele não vai aprender a revisão bibliográfica, ele não vai absorver os dados e por isso ele não vai ser capaz, quando chegar a vez dele, de olhar para um resultado gerado por inteligência artificial, de ter capacidade de reconhecer as falhas que a ferramenta apresenta. Alguns vão dizer que, mas daí nessa altura a ferramenta vai estar perfeita. O que também não é verdade, porque é ao fazer a revisão bibliográfica que às vezes a gente descobre um item pequeno, uma reflexão lateral, um pequeno devaneio, que esse é onde está a semente de uma ideia nova. Como a inteligência artificial pega o geral, pega a média dos conhecimentos, ela faz um resumo levando em conta aquilo que já está mencionado. Ela não consegue ter a iniciativa de imaginar que aquele detalhe lateral pode ter uma significação seminal para fazer alguma coisa de diferente. Porque é exatamente esse um dos limites, o diferente. Porque, agora voltando, se eu tinha mencionado no vídeo anterior as imagens, as utopias
utopias do aprendizado sem esforço, que era o do Matrix, e do aprendizado sem reflexão, que era o do Karate Kid, a inteligência artificial finge que a gente consegue combinar os dois, não ter esforço e não ter atenção e absorver o conteúdo, porque ela seleciona pra gente, mas ela não seleciona. Ela foi preparada para fazer outra coisa. E é nessa capacidade humana de selecionar, de julgar, de avaliar, que está o ponto fundamental. Saber reconhecer alguma novidade, saber reconhecer alguma inovação, só vai ser possível quando um ser humano estiver olhando para aquele conjunto de dados que, às vezes, a inteligência artificial convenientemente consegue sumarizar. Várias vezes eu abro um PDF e já vem uma janelinha ali do lado falando: você quer que eu resuma esse artigo para você? Nunca eu peço para resumir, porque o resumo dele não vai selecionar o que eu acho importante. A independência do ser humano é exatamente o que a gente está colocando em jogo quando a gente deixa o aprendizado para uma economia burra de tempo, justamente porque a gente não ocupa o tempo com a nossa presença, com o nosso corpo, com a nossa inteligência. A ameaça da inteligência artificial, que, relembrando, não é nem inteligente, nem artificial, é justamente de nivelar por baixo e treinar por baixo a inteligência humana. É transformar os Daniel Sons em Neos preguiçosos, que não fazem o esforço, não aprendem os movimentos, não absorvem as informações e acreditam que estão performando.